Na verdade, a convenção acontece de 20 de julho a 5 de agosto. Esses 15 dias ali, os partidos têm para formatar as coligações e oficializar os seus candidatos para a eleição. Até lá, todo mundo é pré-candidato. Bom dia, Arthur, seja bem-vindo. Bom dia, Tancredo. Agradeço muito a gentileza. O meu nome é Tuco Farias, na verdade, meu apelido que ficou conhecido nas redes, né? É Tuco? Isso, a galera me chama de Tuco, fica conhecido como Tuco, tá ali no Instagram, então, caso alguém me siga ali, só me apresentando, eu sou o Tuco Farias, ou melhor, meu nome verdadeiro é Arthur de Farias. Sou o neto da Dona Nara, do seu Cirino, né? E, enfim, formação, eu cheguei a não concluí, né? Mas eu comecei o curso de Direito ali na FUCAP, do Expedito, mas não acabei concluindo. Hoje eu trabalho no escritório de advocacia do Dr. Diego. Ele veio aqui na semana retrasada. Sim, esteve aqui Isso, conosco, isso, Diego. acho que ele entrou em contato com você. É. Eu trabalho no escritório dele. E bom, não, como eu sou uma pessoa muito jovem, não tenho muito um perfil profissional extenso para apresentar. O que eu posso falar sobre minha trajetória política é a seguinte: assim como todo mundo que nasceu assim na geração Z, sou uma pessoa que nasceu já no Brasil destruído, né? A realidade é essa. O Paulo é um pouco mais velho que eu, mas ele compartilha disso um pouco também, né? A gente nasceu ali no final do governo, no início do governo PT, né? Fui 2002, eu tinha 2 Com a anos. Dilma? Não, eu nasci no governo Ah, Lula. não, tu tá falando no governo Lula, tá? Isso. Mas enfim, quando eu comecei a ter uma noção do que era a realidade, foi ali no final do governo Dilma, ali por volta de 2015. Com o Movimento Brasil Livre. Isso. Tanto que a ideia que eu tinha, não sei se o Paulo compartilha disso, né? Quando eu era criança, eu não sabia o que era um político. A informação que eu tinha de políticos é que eles eram apenas bandidos que estavam ali para te roubar, e eu não conseguia nem entender o que exatamente um presidente fazia, o que um governador fazia, o que um deputado fazia. Eu, como uma criança, a única visão que eu tinha deles era essa, né? Então, assim, quando eu comecei a ir atrás e tentar descobrir o que era política, enfim, ali por volta de 2017, com meus 13 anos, meu primeiro contato, na verdade, foi direto com o Arthur Duval. Vocês conhecem, Mamãe Falei? Sim. Então, assim, desde o início da minha vida pensante, que eu queria entender o que era política, eu já estava ali ligado com o MBL, né? Então, era natural que eu seguisse por um caminho parecido, né? Eu sempre fui aquele amigo chato, muito provavelmente eles estão assistindo, aquele amigo chato que em todo assunto sempre tem uma opinião diferente, sempre pensa diferente, sempre fala diferente, sempre é a pessoa chata. Eu sempre fui esse cara. Então, assim, era natural que eu começasse para esse caminho político. E, enfim, depois que o partido foi criado, ali em novembro de 2025, era uma questão de tempo que eu começasse a me expor. E hoje eu estou à disposição e coloquei meu nome como pré-candidato. Aqui, como pré-candidato a federal, é a tua região da Murel. Isso. Contempla o sul do estado, mas mais focado na região da Murel, né? Geralmente eu costumo falar sobre problemas aí de Tubarão, Laguna, Criciúma. Criciúma não faz parte da Murel, mas também é algo um pouco próximo, né? Eu costumo atuar em problemas dessa região, né? Então, assim, é difícil eu falar de alguma coisa que aconteceu em Lages, algo do tipo. Claro, se for um acontecimento extraordinário, algo assim que seja interessante comentar, eu não vejo problema em comentar, mas de fato, até pelo fator conhecimento, eu não quero falar de algo que eu não conheço. Certo. Né? Então eu costumo falar principalmente de Tubarão, Laguna, Capivari, enfim, da região aqui mesmo, né? Eu costumo falar nos meus vídeos. Bom, isso é importante, né? A gente vai estar trazendo outros assuntos depois, e agora também com o pré-candidato a deputado federal, Paulo Josué. Seja bem-vindo. Muito obrigado, bom dia Tancredo, bom dia a todos os ouvintes. Bem, eu sou o Paulo Josué, advogado e pré-candidato a deputado federal. Sou da região AMESC ali de Araranguá, então mais da parte sul do estado, né? Apesar de ser gaúcho, como muitos que moram aqui no nosso estado, eu vim para cá em 2010, minha família paterna é toda daqui da região sul. E, bem, eu sou filho do seu Paulo da Dona Márcia, meu pai é pastor evangélico e oficial de justiça aposentado, e a minha mãe é professora de inglês, também aposentada. Eu, desde os meus 13, 14 anos, eu sempre me interessei muito por política. Na mesma época que o Tuco falou ali nas jornadas de junho que tiveram em 2013, né, naquele Vem Pra Rua, naquele início de mobilização política que houve no Brasil, ali eu tinha só 13 anos e eu já fui pra rua naquela época. Comecei a entender, né, o que estava acontecendo no nosso país. E em 2017 eu me formei no ensino médio, iniciei a faculdade de Direito. Em 2022 me formei na faculdade de Direito, em 2023 passei na OAB e abri o meu escritório.
E aí, em 2, 3 anos de escritório, eu me decepcionei muito com a justiça brasileira, com a realidade da burocracia brasileira, a maneira com que o Estado trata as pessoas com menos recursos, as pessoas que não são os grandes bancos, as grandes instituições. Porém, eu sempre fui de direita. E aí, às vezes, a direita até ela tem as pautas mais tradicionais, que muitas vezes tu vem com um discurso falando mal né, olhando para o lado das pessoas mais humildes, mais pobres, as pessoas até às vezes acham que tu é de um outro espectro, né? Então, na verdade, a missão ela vem para desconstruir aquela ideia que a gente tem antiga de esquerda e direita, até porque a direita no Brasil está recém surgindo, né? Acredito que o bolsonarismo foi uma primeira fagulha, assim, mas que acabou se perdendo no meio do processo. Então, nós estamos aqui para resgatar os valores da direita e aceitei o convite de me tornar pré-candidato. Nunca fui filiado a nenhum partido, mas quando eu estudei o projeto da missão a fundo, eu não tive como dizer não. Bom, isso é importante, né? 8 horas e 52 minutos, nós vamos no intervalo comercial. Seguidinho, a gente vai começar a tratar de assuntos aqui que é importante de pré-candidato. Oito horas e 56 minutos, 8h56, não perca a hora, foi rapidinho, viu? O nosso intervalo comercial. A gente está aqui conversando com os pré-candidatos federal do Missão, Arthur Farias e Paulo Josué, né? Ambos, como falei aqui, pré-candidato a deputado federal. Vamos começar aqui, a gente começou com o Arthur, vamos começar com o Paulo. Paulo Josué, um dos fatores que leva, né, na busca da colocação do nome à disposição, né, para estar trabalhando por uma determinada região, né? O que é que, na tua concepção, tu pode contribuir para o sul do estado de Santa Catarina, claro, para o estado de Santa Catarina e para o Brasil, mas falando aqui em nível regional, o que é que tu enxerga, como tu enxerga, né, um trabalho de um parlamentar que possa contribuir, né, representar o estado, são 16 cadeiras, né, eleitos de federal, que vai contribuir na Câmara, e o Missão briga por algumas dessas cadeiras. E o que é que tu poderia fazer diferente aqui para poder estar nos representando lá, o sul do estado e o estado de Santa Catarina? Então, Tancredo, eu vejo que uma das principais dores hoje do Catarina e que há muitas décadas, na verdade, já não é atendida, é a questão do nosso pacto federativo, né? A gente tem um pacto federativo que ele é muito injusto com o nosso estado. Nós enviamos para a federação muito dinheiro e a gente não recebe isso. Até vou falar em números para as pessoas que estão nos ouvindo terem uma ideia. A cada R$100 que o nosso estado envia para a federação, nós recebemos de 10 a 20 reais. Enquanto, por exemplo, o Maranhão envia 30 e recebe 200. E o pior é que a vida das pessoas no Maranhão, ela nem melhora. Porque, infelizmente, a classe política, né, que tomou conta do norte, do nordeste e do resto do país, mas lá, principalmente, é uma classe política que é extremamente corrupta, eles nem usam esse dinheiro para melhorar a vida daquelas pessoas. Então, o nosso dinheiro vai para lá, ele é roubado e o nosso estado não melhora e nem os estados do norte e do nordeste. Então, o Renan, o nosso pré-candidato à presidência da missão, fala muito que resolver o nordeste é resolver o Brasil. Então, eu vejo que tem duas frentes para a gente trabalhar. Primeiro pressionar para que haja uma revisão do Pacto Federativo, né, para que possa ficar mais justo com o nosso estado, para que a gente possa utilizar os nossos recursos que a gente mesmo produz e, aliado a isso, a gente também resolver o resto do Brasil, porque resolvendo o Nordeste, o Norte, vai aliviar aqui para nós também. Então, a gente tem que enxergar o Brasil de maneira macro, né, e a função de um deputado federal é evidente. Eu não gosto muito dessa ideia de bancada disso, bancada daquilo. Eu acho que um representante ele tem que estar ali para fazer o bem para todos, né? Agora, é evidente que eu, como, né, um pré-candidato aqui por Santa Catarina, eu iria para essas duas frentes. A gente fazer muita pressão para rever o nosso pacto federativo, né? E também essa questão de resolver outros problemas do Brasil para desafogar um pouco, porque hoje a gente sustenta uma parte do país e a gente não recebe isso de volta. Então, é muito injusto, né, com todos nós. Bom, a gente vê também, a gente estava anunciando aqui já no início do programa, ali umas 7 horas, abrimos com as notícias aqui do crescimento das MEIs aqui na nossa região, né, que está uma coisa espetacular, Santa Catarina, né, também aqui numa das visitas que foi feita aqui dos pré-candidatos, né, do Missão, o pré-candidato ao presidente da República,
ele também aqui colocou, né, o Renan Santos colocou sobre essa questão da divisão da fatia, ele que bateu. A gente acompanhou também pela imprensa a participação dele, né, na Marcha dos Prefeitos em Brasília, né, de um discurso contundente dele, né, falando exatamente isso, né, da má distribuição, né, dos recursos que é arrecadado pela União, né, porque o dinheiro sobe e ele não desce como deveria descer, né, para estar resolvendo os problemas da nossa região. E aí a gente começa a administrar com o Estado e com os municípios o pouco que a gente tem. Então eu acredito que essa é uma bandeira muito bacana, eu acho que isso contribui, né, para o nosso desenvolvimento. Com relação à questão de alguns assuntos que estão em evidência, né, a gente traz aqui também, porque é importante a gente ter opinião para conhecer o perfil do pré-candidato. Essa questão da carga horária aí de 6x1, 5x2, né? De um lado o trabalhador, de um outro lado o empresário. O que é que você poderia contribuir num posicionamento desse? Né? Você concorda com manter o 6x1 ou é importante, até porque a legislação está para ser, já votou parte dela, foi tirada para vistas, mas para 5x2, ou seja, de 44 horas para 40 horas semanais? Sim, é um ótimo tema, né? Tá em voga e vai ficar até o final do ano essa pauta. Talvez o que eu fale aqui não vá atrair votos, pelo contrário, talvez afaste o eleitor, porque não é o que ele está acostumado a ouvir na mídia e pela maioria dos políticos. Assim, ó, ninguém gosta de trabalhar 6 dias por semana. É evidente que isso não é o ideal e é evidente que isso não é o mundo perfeito. Acontece que, da maneira que está sendo apresentada a questão do fim da 6x1, é com base no canetaço. Então, assim, ó, todos os países, se a gente for estudar todos os países, os tigres asiáticos, o Japão, vários países que eram extremamente pobres, eram subdesenvolvidos como é o nosso, eles primeiro se industrializaram, aumentaram a produção e aí depois eles flexibilizaram, né, as relações de trabalho e somente depois de 10 ou 20 anos que eles puderam melhorar essas condições do trabalhador. Porque um brasileiro, ele produz em 1 hora, aliás, ele leva 4 horas para produzir o que um americano, um alemão fazem em 1. Isso não é porque a gente é preguiçoso ou porque a gente trabalha menos, é porque a gente não se industrializou. Isso foi negligenciado, a gente tem uma série de problemas de logística no nosso país, a questão das ferrovias que não foram feitas, a gente depende né, do transporte de rodoviário, caminhão, né? Então, é evidente que a gente quer melhorar as condições para todos, porém, da maneira que está sendo apresentado, é puramente eleitoreiro. Tá? Então isso não vai resolver, até porque 40% dos brasileiros já estão informais. Então esses que já estão informais não vão ser afetados pelo fim da 6x1. E sem falar dos outros que talvez vão perder os seus empregos, porque hoje o empreendedor ele já está no limite. E então eu acho que a gente tem, inclusive, assim, buscar fugir dessa guerra entre classes, né? Guerra entre o empreendedor e o trabalhador, porque no fim os dois são consumidores, os dois, a vida deles vai ser muito melhor se a gente melhorar o país como um todo, para daí também poder melhorar as condições de trabalho. Agora, da maneira que está sendo proposto a PEC da 6x1, é puramente para ganhar voto, tanto é que eles estão arrastando essa discussão o ano todo só para ficar fazendo palanque em cima disso. Se eles quisessem de fato só ajudar a população, eles já teriam feito de maneira mais ágil. Então, o meu posicionamento é que a gente tem que buscar maneiras mais sérias e mais concretas para realmente poder melhorar a vida da população a médio e longo prazo, e não fazer algo em ano de eleição para ganhar voto e o trabalhador vai continuar uma situação difícil, assim como o empreendedor. Isso é verdadeiro. Isso é verdadeiro. A gente também tem, né, dá oportunidade para estar colocando o Arthur, e no seu posicionamento, a gente sabe, né, do trabalho que passa o sul do estado, a nossa região, né, o estado de Santa Catarina, com relação à questão financeira aqui colocada pelo Paulo Josué, muito interessante o posicionamento. E você, como pré-candidato aí a deputado federal, o que poderia, né, contribuir, né, para a nossa região, né, na região da Murel, para o sul do estado, para o estado de Santa Catarina, né, sendo um dos representantes na Câmara Federal? Então, vai numa linha um pouco parecida com a que o Paulo falou, né? Hoje Santa Catarina, a realidade é que é o melhor estado do Brasil. Acho que todo mundo concorda com isso, até mesmo quem é de fora do estado. E um grande problema que vem acontecido com o tempo é que vem vindo muita gente para o nosso estado. Uma quantidade muito grande. O valor exato é mais ou menos ali nos últimos 5 anos, Santa Catarina recebeu novos 394 mil pessoas. É um número, algo assim.
O segundo lugar foi algo muito menor, né? 184. Isso ocasiona diversos problemas, né? Vem acontecendo uma favelização generalizada no nosso estado. Falando de números reais, de 2010 até 2016, surgiram quase novas 100 favelas, né? Isso é um negócio gritante. Então, eu não sei se você já ouviu falar do Matheus Batista, lá de Joinville, ele tentou passar uma proposta um pouco interessante, que era para ter um controle nesse fluxo migratório de quem entra e sai. Não só do nosso estado, né? Do Brasil inteiro. Porque a realidade é a seguinte, se da maneira que está acontecendo agora, daqui 30 anos Santa Catarina vai deixar de ser o melhor estado do Brasil, vai ser só mais um estado do Brasil, né? O nosso objetivo não é esse. A gente quer que todos os estados do Brasil sejam como o nosso. Não ao contrário. A gente não quer que Santa Catarina vire um mini Rio de Janeiro, por exemplo. A gente não quer que Santa Catarina vire, por exemplo, um mini Maranhão. E o que vai acontecer é isso. Para impedir isso, tem sim que ter um controle nesse fluxo migratório, né? A gente tem que olhar quem está entrando. A gente tem que entrar, por exemplo, dando na prática, né? Uma pessoa está vindo ali do, sei lá, Mato Grosso. Tem que ser perguntado para ela: você tem onde trabalhar? Você tem o dinheiro para se manter em algum lugar? O que você vai fazer? Ah, não tenho, poxa. Vai fazer o que então, sabe? Você vai entrar aqui, vai acabar morando na rua, vai procurar um puxado numa favela, por exemplo. Isso vai fazer com que a favela cresça. Então, assim, necessariamente precisa. Só deixando bem claro, quem vem para trabalhar e produzir de fato é muito bem-vindo. A gente precisa dessas pessoas. Quem vem para cá para produzir, fazer a economia girar, não só é bem-vindo, como a gente quer que venha. O problema é que vem muitas pessoas de fora com a intenção de favelizar, de roubar. Tanto, Tancredo, eu não vou lembrar o número exato, mas acho que é por volta de 40% dos crimes que acontecem em Santa Catarina são de pessoas de fora do estado. A gente consegue ver isso em notícias direto, né? Em Laguna, por exemplo, não sei se vocês viram, alguns meses atrás, criminosos atearam fogo em diversos carros e mataram um cara. Eles eram do Pará, se eu não me engano. Né? Não tô falando que todo mundo que vem de fora do estado é ruim, só deixando isso bem claro. O que eu quero dizer é, precisa ter uma fiscalização de quem entra, porque é óbvio que se um estado é melhor que os demais, os estados que estão pior vão buscar uma qualidade de vida melhor. E outra, né, se a gente melhorar a qualidade de vida nesses lugares, eles vão querer ficar lá. Todo mundo quer unir os dois mundos, né? Todo mundo quer ficar num lugar que tem uma qualidade de vida tão boa quanto a nossa, só que tem a cultura que essa pessoa vive, né? Por exemplo, uma pessoa que é do Pará, se ela tiver a oportunidade de viver num estado tão bom quanto o nosso economicamente, mas que fique ali com os amigos, família, a cultura dela, ela com toda certeza vai preferir, né? Então o nosso foco tem que ser, na verdade, para ajudar Santa Catarina, isso, né? Ter um controle nesse fluxo migratório, não só para Santa Catarina, mas para o Brasil todo, e melhorar os outros estados para que todos fiquem minimamente parecidos com o nosso, pelo menos na questão econômica. Bom, trazer agora um assunto importante. Nessa questão, aí vamos partir para a questão política. Nós temos o lado direita e esquerda no país. E a gente vê nessa briga política, alguns vencem de um lado, outros vencem de um outro, mas a gente vê o povo no meio, essa dificuldade que tem, né? Nesse posicionamento do Missão, tu como deputado federal, dentro da Câmara Federal, qual seria a sua postura? E já aproveitando para te fazer um questionamento sobre o atual governo, né, do Lula, né, o que faz no país. Se tu, né, concorda com parte dele, se não concorda, o que tu faria, né, teria de ideia para fazer diferente, né, estando sentado numa das cadeiras da Câmara Federal? Direto e reto, né? O Partido Missão é um dos poucos partidos de direita do Brasil, na verdade, né? Muita gente acha que o PL é de direita, mas convenhamos, né? O PL não é um partido de direita. Ele é um partido de centrão convencional, né? Todo mundo sabe disso. Tanto que o Valdemar da Costa Neto, presidente do PL, enfim, estava envolvido com mensalão. Então, assim, muita pessoa tem essa visão de que a gente não é de direita por não concordar com o bolsonarismo. Só que a realidade é completamente oposto, né? O que aconteceu, Tancredo? Muitas pessoas se questionam isso justamente por essa questão da gente não concordar com o Bolsonaro. Porque lá, quando acabou, a Dilma foi impeachmentada, o brasileiro estava cansado do PT. O brasileiro conseguia entender que o PT era de esquerda. Logo, eles queriam algo que não fosse o PT. E o contrário de esquerda, veja bem, a direita. Logo, uma pessoa que substituísse o PT seria o símbolo da direita. O Bolsonaro foi colocado no lugar de alguém de direita, um líder de direita, no qual ele não é. Direto, sendo mais direto, né? Tanto que, se você for ver,
né, até 2000, até 1989, por aí, ele estava sempre alinhado com o PT, né, direto. A gente, não é segredo isso, é tudo aberto. A gente consegue ver o que ele, como deputado, fez. Ele fez parte da bancada petista. Isso é um fato. Não necessariamente filiado ao PT, mas eu digo que estava lá votando junto. Qual que é a questão? Não existe um partido realmente de direita. O Novo até era no começo, né? Mas a realidade é que o Novo hoje em dia é um PL Plus, né? Só uma derivação do PL, que é tipo, aquela pessoa que ela quer abraçar o Bolsonaro, só que ela não quer se sujar com o Valdemar. Aí ela vai pro Novo. O Partido Novo é isso. O Brasil está em falta de um partido de direita de verdade. Com ideologia, né? Com certeza. A missão vai ser o único partido de direita real, né? Posso fazer só... Não, aí já vamos aproveitar, isso o questionamento é para os dois, né? O Paulo Josué também pode opinar sobre esse assunto, né? Não, perfeito. Eu ia fazer um adendo que uma coisa que a gente tem que entender no Brasil é o seguinte, a gente tem, acho que se não me engano, são 30 partidos, né? Agora com a missão acho que são 30 ou 31. Na verdade, de todos esses partidos, que são de verdade partidos políticos, a gente é o PT, que por mais que eu não concorde com nada, ele é um partido de verdade que tem uma cartilha, tem uma ideologia e tem um projeto. E a gente tem talvez ali o PCdoB, o PCO, e aí tu falou o Novo, que surgiu como uma solução mais voltada para empreendedores, assim, ele bate muito na pauta econômica, mas não tem um plano de Brasil. Então, o que eu estou querendo dizer? Todos esses partidos, na verdade, eles são meras legendas partidárias que são usadas pelos políticos para fazer negócios em Brasília. Se tu pega, por exemplo, o PSD do Kassab, tu vai ter cara do PSD lá da Bahia, lá do Nordeste, que é lulista, e tu vai ter aqui no Sul gente do PSD que vai votar no Bolsonaro. Quer dizer, como é que pode no mesmo partido político ter pessoas ali, um vai apoiar o Lula e o outro o Bolsonaro? Quer dizer, não tem um projeto de país, é uma mera legenda partidária que eles usam em época de eleição para poder se filiar, poder fazer votos e depois, durante 4 anos, ficam lá aprovando pautas para eles mesmos. Então, uma coisa que o brasileiro tem que começar a entender é que partido de verdade ele tem que ter um projeto, tem que ter uma direção. E nós, a missão, temos 6 livros escritos, né, com um projeto de país, temos revista, temos, enfim, toda uma estrutura de militância que realmente nós podemos dizer que somos um partido de verdade. Bom, só para completar aqui a sua colocação, são 30 partidos no país, inclusive o Missão, eram 29, 30, e o Missão que praticamente na sua formalização foi dia 4 de novembro de 2025, quando oficializou a questão do partido. A data de criação, né, do Missão foi estabelecida só para que o pessoal também que está nos acompanhando possa entender. O Partido Missão tem aqui, são dia 4, né, como eu falei, e ele, do dia 17/10 de 2023, ele iniciou a formação do partido e oficializou como partido, né, com aquela relação, aquela cláusula que precisa ter um número X de assinaturas e Sim. tal, né, o envolvimento. Isso é importante. Só para findar esse assunto, que é extremamente importante, para a gente saber o que pensa, né, os pré-candidatos, nessa questão da extrema-direita e extrema-esquerda, o governo Lula, na sua opinião, né, para ver o que pode e o que pode ser mexido ou mudado para que a gente tenha um país melhor. Eu vou parafrasear o Renan Santos, que essa semana lá na Marcha dos Prefeitos fizeram para ele a pergunta: o que tu pode dizer de bom do governo Lula? Ele falou: o bom é que tá indo pro final. Porque, assim, sinceramente, chega de Lula, né? A gente tá já com o PT no comando desde 2002. É um partido que foi financiador de ditaduras ao longo do tempo. A gente tem situações que realmente são... Não é nem não saber administrar o país, mas é administrar de maneira dolosamente criminosa. Então, assim, acredito que tanto o Lula quanto o Bolsonaro hoje não nos servem mais. O Bolsonaro teve a chance dele. E do governo do Lula, sinceramente, eu não sei te dizer assim, algo que se aproveitaria. Porque assim, todo o governo ele vai ter microacertos, né? Então, uma outra coisa, beleza, eles vão acertar. Mas agora, eu dar algum tipo de mérito, não tem como. Não tem nenhum mérito no governo Lula. Na verdade, Tancredo, digamos que os únicos méritos do governo Lula foram ter aprovado alguns projetos do nosso aprovou a lei do deputado Kim federal, Kataguiri, Kim Kataguiri, né? Exatamente. Por exemplo, o Kim Kataguiri acabou com a autoescola, que é aquela máfia que existia, né? Por exemplo, para se formar na autoescola antes do projeto do Kim ali, tu tinha que pagar R$2.000, né? Hoje em dia, se tu sabe dirigir, tu vai lá, faz a prova e provou. Porque não sabe dirigir, tu pode aprender, tu pode pagar alguém. Foi um projeto do Kim. E o PT roubou, na cara dura, eles simplesmente roubaram, enfim.
Também teve aquele aumento de micropenas, o Paulo como advogado pode falar um pouco melhor disso. O PT roubou, afinal, eles estão chegando próximo da eleição, eles querem pegar esse eleitorado ali de centro e tal, eles quiseram falar, ó, a gente também não gosta de crime. A bancada do PT foi contra na época, lá no Congresso, eles votaram contra, daí passou pelo Congresso, foi pro Senado, aí sim o Lula foi lá e votaram a favor, porque daí não ia ficar muito feio pra eles, mas o PT sempre é contra. Qualquer coisa que é pra aumentar a pena pra bandido, a esquerda sempre é contra. Exato. Hoje o Missão tem um único federal, é o Kim. Que é o melhor do Brasil. Um único federal, né? E que pode, de repente, ampliar. Mas o bom disso aqui, discussão política é interessante, bacana, mas nós não temos tempo. Temos agora, depois, a terceira edição com a região dos Lagos, com lá o Almir Rogério, que vai estar trazendo todas as informações. E a gente vai, né, pena que é pouco tempo para conversar, mas a gente vai deixar os microfones da Rádio Litoral para as considerações finais. E obrigado por estar aqui no dia de hoje, né, os dois pré-candidatos. E aqui a gente está trazendo, e é bom a gente colocar, né, Arthur Farias, que é aqui de Tubarão, sai pela região da Murel, sul do estado de Santa Catarina, e Paulo Josué, que é do extremo sul, né, do Vale do Arananguá, que também da sua micro-região, mas também que está pelo sul do estado, para as considerações finais. Bom, como já foi falado, meu nome é Arthur de Farias, no Instagram é Tuco Farias SC, se você quiser me seguir. E se você também já não aguenta mais, né, sendo bem sincero, o PT ou essa falsa direita que tá aí, porque a gente, vamos convenhar, o Flávio Bolsonaro não é de direita. Você sabe disso, ouvinte. Você sabe que o Flávio Bolsonaro não é de direita, né? Se você não aguenta mais isso, se você quer viver num país que daqui 30 anos não tenha 47 mil pessoas morrendo por ano na mão dos faccionados, se você quer viver num país que vai sentar com a Rússia, a China, Estados Unidos e comandar o mundo, você tem o dever de nos seguir, você tem o dever de seguir Renan Santos, você tem o dever de fazer esse papel. O nosso papel é vir aqui e falar, e o seu papel vai ser ajudar essa palavra a se espalhar. Porque a verdade é essa, se isso não for resolvido agora, daqui 30 anos os seus filhos vão estar numa situação bem parecida com isso. E ninguém aguenta mais. Bom, Paulo Josué, para as considerações finais. Agradecer aí mais uma vez o espaço, né? Espero poder voltar aí outras vezes. Para quem quiser me seguir ali no Instagram, meu @ é paulojosué14. E... bom, convido as pessoas a conhecerem o projeto da missão, né? Como eu falei, nós temos livro escrito, temos... O livro é o livro amarelo? É o livro amarelo, dividido em 6 fascículos. Agora, mais próximo das eleições, ele vai ser lançado num volume único, mas, por enquanto, são vendidos os fascículos de maneira separada. Ali vão trazer não só respostas, mas também perguntas. A gente faz muitos debates ali sobre temas, porque hoje a gente está entrando numa era da inteligência artificial, das terras raras. O nosso país ele tem 20% das terras raras do planeta Terra. Então a gente tem que... assim, ó, vamos subir um pouquinho o nosso nível de debate, sabe? Esquece Lula, esquece o Bolsonaro, a gente tem que pensar no futuro. A gente pode se tornar um país que vai ser um protagonista geopolítico nos próximos anos. Então é isso. Eu convido as pessoas a conhecerem a missão e agradeço mais uma vez aí o espaço. Ok. Conversamos com os pré-candidatos a deputado federal Arthur Farias e também Paulo Josué, ambos do Missão, né, que vieram aqui também colocar, né, a apreciação, né, do nosso ouvinte, para que tenham conhecimento, né, desses pré-candidatos. 9h18. Almir Rogério, a gente está encerrando aqui a segunda edição do Jornal Litoral, mais uma vez atrasado em função das agendas que nós temos aqui das entrevistas, até porque esse mês de maio aí com o aniversário da cidade de Tubarão, muita passagem aqui de entrevistados, né, relacionados